Sabe aquelas batalhas que a gente vê nos filmes? Esquece. A guerra mais importante da sua vida está acontecendo agora, bem aí, dentro de você. E não é ficção científica. É a luta constante, invisível, que define a sua saúde. Bem-vindos ao The Explain. É isso mesmo. Neste exato momento, seu corpo está em alerta máximo, sabe? Defendendo, contra-atacando. É uma guerra silenciosa que determina como você se sente a cada segundo. Vamos entender como isso tudo funciona. 100 trilhões. Deixa esse número processar por um instante. Isso não é só uma estatística qualquer, não. É um número de micro-organismos vivendo em você agora. Para colocar em perspectiva, isso é tipo 10 vezes o número das suas próprias células. Você não é só você é um ecossistema ambulante, um planeta inteiro para uma população microscópica. E aqui, olha, tá a chave para entender tudo isso. A gente costuma pensar em saúde como, não tô doente, então tá tudo bem. Mas a verdade é muito mais dinâmica. Saúde é um verbo, é uma ação, é o ato de manter o equilíbrio, uma dança constante entre as forças de agressão e as de defesa. A doença não é o inimigo chegando, é quando essa dança perde o ritmo. Então, se é uma guerra, quem está lutando, né? Vamos começar pelos agressores, pelas ameaças que estão o tempo todo testando as nossas defesas. E essas ameaças vêm de todo canto. Tem os invasores biológicos, bactérias, vírus, fungos. Tem os ataques físicos, um corte, uma queimadura, até a radiação do sol. E tem os agressores químicos, que vão desde a poluição que a gente respira até toxinas liberadas por outros micróbios. Seu corpo é a arena que enfrenta tudo isso 24 horas por dia, sem parar. E nem todo inimigo é igual. É super importante entender essa diferença aqui. Patogenicidade é a capacidade de causar uma doença. É um simples sim ou não. Esse bicho pode ou não pode te deixar doente. Agora, virulência, aí o papo é outro. É a intensidade, é o quão forte é o ataque. Um vírus pode ser patogênico, mas ter baixa virulência e te dar só um resfriadinho. Outro pode ter alta virulência e, bem, a história é bem diferente. Mas é aqui que a nossa história de guerra tem uma reviravolta, daquelas. Lembra daqueles 100 trilhões de micro-organismos? Pois é, a grande, mas gigante maioria deles não está aqui para nos atacar. Pelo contrário, eles são nossos aliados mais importantes. Essa convivência rola de várias formas. Às vezes é comensalismo, o micróbio se dá bem e, pra gente, tanto faz. Tem o parasitismo, que é o vilão clássico, né? Ele se beneficia e a gente se prejudica. Mas a relação mais comum e a mais fascinante é um mutualismo. É uma parceria onde os dois lados ganham. E é nessa parceria que a verdadeira mágica da nossa saúde acontece. Pensa nesses aliados como uma linha de defesa viva. Eles formam um escudo que simplesmente impede a chegada de invasores. Eles são tipo uns personal trainers para o nosso sistema imunológico, ensinando ele a saber quem é amigo e quem é inimigo. Eles até funcionam como mini-usinas, ajudando a gente a digerir nutrientes e produzindo vitaminas que o nosso corpo sozinho não conseguiria. Eles não são só uns passageiros, entende? Eles são parte de quem a gente é. Ok, então a gente tem esses aliados que vêm de fora. Mas e as nossas defesas próprias? Agora a gente vai conhecer a fortaleza do corpo e o exército de elite dela, o sistema imunológico. A nossa fortaleza tem várias muralhas, uma depois da outra. A primeira é física, a nossa pele, que tem que estar intacta. Depois vem a muralha química, tipo o ácido do nosso estômago que, derrete os invasores. Aí tem a muralha biológica, que são os nossos micróbios aliados lutando por nós. E se por um acaso alguma coisa conseguir passar por tudo isso, aí dá de cara com os nossos soldados de prontidão na barreira celular. E quando o invasor consegue furar as defesas, a resposta é toda cronometrada. É impressionante. Nas primeiras horas, entra em campo a resposta inata. É a tropa de choque, rápida e genérica. Logo depois, a inflamação isola a área, criando um perímetro de segurança. E se a ameaça continua, aí a resposta adaptativa é ativada. Essa é tipo as forças especiais. Demora mais para chegar, mas cria uma arma específica para o inimigo e, o mais importante, cria uma memória para nunca mais esquecer dele. Então, da próxima vez que você se cortar e o lugar ficar quente, vermelho, inchado, não reclama não, comemora. Isso não é doença. Isso é a prova, ali na sua frente,
de que o seu exército está em combate. É o barulho e a fúria do campo de batalha imunológico. É um sinal claro de que você está vencendo. Só que, claro, essa não é uma batalha de um lado só. O inimigo também aprende, ele evolui. Os patógenos desenvolveram táticas de espionagem, de sabotagem, para conseguir enganar e desarmar o nosso sistema de defesa. E as táticas deles são coisa de filme de espião, sério. Alguns usam capsulação, eles criam tipo um escudo para ficarem invisíveis para o nosso radar. Outros são mestres do disfarce, usando variação antigênica para mudar de aparência o tempo todo, que nem o vírus da gripe, sabe? E os mais ousados vão além. Eles destroem os nossos sinais de alerta, desarmando as nossas tropas antes mesmo da luta começar. Até agora, a gente falou de inimigos que vêm de fora. Mas, e se a ameaça surgisse de dentro? Vamos entrar agora no campo de batalha mais íntimo e complexo de todos. A luta contra as nossas próprias células que se rebelaram. A luta contra o câncer. E aqui uma ideia mudou tudo. A teoria da imunovigilância. Ela propõe uma coisa radical, pensa bem. Seu sistema imune não é só um guarda de fronteira esperando o invasor. Ele é uma força de patrulha interna, vigiando o seu corpo o tempo todo, caçando e eliminando células traidoras antes que elas sequer tenham a chance de formar um tumor. E essa luta acontece tipo um drama, sabe, em 3 atos. O primeiro é a eliminação, vitória clara do sistema imune. O segundo é o equilíbrio. Uma guerra fria, super tensa, onde o tumor é contido, mas não é eliminado de vez. E o terceiro, o mais perigoso, é o escape. É quando o tumor evolui, aprende a se esconder do sistema imune e, enfim, escapa para poder crescer livremente. E é exatamente aqui, nesse ponto, que a medicina moderna está focando. Todo esse conhecimento sobre essa batalha interna levou a uma revolução, a imunoterapia. A ideia não é mais só atacar o câncer com o veneno externo, é rearmar e reativar o seu próprio sistema imunológico, dando a ele o poder de retomar o controle, voltar para a fase de eliminação e vencer essa guerra por conta própria. O que nos traz de volta para o começo de tudo, a batalha pelo equilíbrio. A gente viu os inimigos, os aliados, as defesas, as táticas. A pergunta que fica não é só para os cientistas, mas para cada um de nós. Como é que a gente pode, no nosso dia a dia, fortalecer nossas defesas? E tão importante quanto, cuidar melhor daqueles nossos 100 trilhões de aliados? A resposta para isso não é só o futuro da medicina, é o futuro da nossa própria saúde. Obrigado por nos acompanhar.